Uma noite de sono de qualidade é imprescindível para se ter um bom dia. A postura correta é um fator importante, já que ficamos quase 8 horas nessa posição. Mas afinal, existe a posição mais adequada para a gente dormir? O que é melhor? Dormir de lado, de barriga para cima, de bruços? O Dr. Marcos Macoto, ortopedista, a osteopata Amanda Barlatti e a psicóloga Fernanda Baruta vão tirar as nossas dúvidas. A gente vai falar também sobre a questão da higiene do sono. Se você tem dúvidas, envia para a gente pelo 3315 1313 e pode participar também via facebook.com/tarobalondrina e no nosso Instagram a gente fez uma enquete. Eu quero saber qual que é a posição que você dorme. Você vai votar lá. Vai lá no nosso Instagram, @tarobalondrina. Gente, bom dia. É um prazer recebê-los. Olá, bom dia. Bom dia. Doutor Macoto estava aqui com a gente da outra vez, né? Sim, sim, E a sim. gente falou sobre a importância do sono. Eu acho que mais do que nunca, as pessoas sempre... Muitas pessoas reclamavam sobre isso, só que acho que nos dias de hoje, passando mais tempo em casa, parece que ficou mais difícil ainda, né, doutor? Exato. Então, o posicionamento e a postura no sono, hoje em dia, é algo fundamental, principalmente nesses últimos dias que as pessoas têm ficado muito em casa. E não obrigatoriamente... Já, né? De um já ano, virou passou um de um ano. ano já, né? E, na verdade, assim, não só a postura, né, mas toda essa... A frequência com que a pessoa dorme, o local... a postura predominante, não obrigatoriamente, porque a pessoa pode começar dormindo de uma forma e acordar de outra, né? Então, ter um pouquinho dessa noção de qual que é a postura predominante, né? Qual que é a melhor postura para mim, como é que eu me adapto melhor, quais são as dores que eu tenho, as dores que eu não tenho, depende muito da forma como dorme, da posição, da postura, do colchão, do travesseiro, de muitos fatores. Existe, por exemplo, isso, a gente dizer que uma postura, de repente, o que é melhor para mim não é melhor para você? Pode ter isso? Com certeza. Na verdade, depende de vários fatores, né? Os fatores biológicos da pessoa, fisiológicos, né? Então, claro que tem uma postura que ela é mais padrão, né? Que seria a mais ideal. Porém, a gente vai observar diversos fatores do paciente mesmo, da pessoa que nos procura para essa orientação. Agora, Fernanda, uma coisa muito importante a gente dizer é a questão da higiene do sono. A gente falou isso da vez passada e a gente volta a frisar. Por quê, gente? Nos dias de hoje, a gente está em casa fazendo home office, as crianças fazendo ensino remoto, e na hora de descansar, o que você faz? Vou ver um pouquinho aqui das minhas redes sociais, é tablet, é celular, é televisão, e é Netflix, e é YouTube, e é tudo. É verdade. E daí, na hora de dormir, você está cansada, você está com sono, mas você não consegue desligar. Existe uma técnica para a gente fazer essa tal higiene do sono para eu conseguir dormir tranquilamente? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, na verdade, assim, nós fazemos normalmente aquilo que a gente está acostumado. E a rede social é gostoso, que eu estou vendo informação, eu estou dando risada. Então, a gente tem que reformular. Eu tenho falado muito sobre a questão dessa rotina, que ela é muito importante. Porque por mais que a gente está em casa fazendo home office, eu tenho que ter uma rotina para acordar, para tomar café. E aí aquele tempo que eu tenho que parar com tudo, para tomar um banho, para fazer uma refeição e dormir. Então eu tenho que fazer uma rotina disso, né? Eu tenho que fazer uma observação sobre se aquilo, o quanto daquilo está me fazendo bem ou não. E muitas vezes você fica no automático, simplesmente rolando, né, ali o celular. Então, você tem que parar para pensar, porque as pessoas, nesse automático de estarem angustiadas, ansiosas por causa da pandemia, isso tem piorado muito. E aí, lembrar que a gente já falou o quanto as redes sociais, às vezes, não nos ajudam da quantidade de notícias ruins. Como que realmente eu vou dormir? Né? Então, eu preciso pensar no que eu estou vivendo no meu dia a dia, olhar a minha rotina e aí começar a me reorganizar. Olha, então eu vou parar tal horário, é uma questão de consciência. Então eu vou parar tal horário. Mas é difícil, né, Fernanda? A gente fala, mas você fala. Eu confesso a vocês, eu acho que eu nunca dormi tão mal igual eu tenho dormido ultimamente. Nunca dormi. Sabe aquele sono conturbado, pesado, muito pesadelo? E daí você acorda várias vezes à noite, não consegue ter um tempo de descanso, aquele sono profundo. Você acorda assim, cansada e com dores nas costas. Isso mesmo. Então, olha, eu concordo com você que não é uma situação fácil. Mas assim, se chega um momento, é igual quando assim, eu vou no médico porque eu não aguento de dor. A gente tem o hábito de fazer as coisas quando realmente já não aguento mais. Então, olha, você já está com sono ruim, você vai se permitir ficar mais tempo, você vai piorar, vai acabar indo no médico, vai tendo que tomar remédio. E aí, o que acontece? Muitas pessoas agora começaram a tomar remédio para dormir. Mas por quê? Porque está deixando as coisas chegarem ao limite. O que a gente precisa é não chegar no limite. Agora, claro que não é fácil estabelecer, mas ela é tão importante, porque assim, dormir
o bem-estar do outro dia é uma coisa fantástica. Você rende, você pensa melhor, você fica menos irritado, você se alimenta melhor. Né? Então, quer dizer, vai ter que fazer uma reflexão sobre tudo isso. Eu sempre ouvi dizer que dormir é o melhor remédio. Às vezes você está triste, você vai Nossa. dormir. Nada melhor do que um dia após o outro, né, doutor? Exatamente. Inclusive, esse aspecto também, o aspecto psicológico, tudo isso aí, afeta também a parte ortopédica, né? Se a pessoa não tem uma rotina em que ela vai se desligando aos poucos, entrando na rotina do sono, o sono fica conturbado, a pessoa não consegue ter uma postura adequada durante o sono. E o fato de rolar para lá e para cá, o posicionamento da cabeça, do corpo, fica totalmente desalinhado. Isso causa uma tensão muscular maior e, lógico, com dores e aumentam qualquer processo inflamatório, né? Porque o sono reparador também ajuda a diminuir tensões musculares, ajudam a reparar qualquer tipo de lesão, ajudam a diminuir as dores e as inflamações. Então, tem todo esse aspecto da parte ortopédica também, né? Vai lá no nosso Instagram, @tarabalondrina, a gente fez uma enquete para você. Eu quero saber que postura, qual a posição que você dorme. A gente consegue colocar agora, Suzana? Coloca aí para mim, olha lá. Em qual posição você dorme? A número 1, que é deitado com a barriga para cima. Sim, sim. Né? A número 2, de bruço. Ah lá. Eita, 85% das pessoas dormem de bruço, doutor. Eu sei que tem mais, mas entre essas duas aí, fala pra mim, qual seria a mais adequada? Adequada, com certeza, seria entre essas duas a de barriga para cima. A de barriga pra cima. O problema de se deitar de bruços é que você aumenta muito a extensão do pescoço, né, da cervical. O relaxamento muscular é ruim. E força-se muito as articulações da coluna e aumenta a tensão, dependendo também da altura do travesseiro. Por isso que nessa posição de bruços, se a pessoa só dorme de bruços, que não é o adequado, o ideal é que seja um travesseiro mais baixo. Você viu isso? 85% dorme de bruços. E realmente é uma das maiores causas de dores, né? Na coluna, principalmente, né? Na cervical. Na cervical. Mas também a postura de barriga para cima. Dependendo da situação, também não é muito adequada. Porque para mim me dói a lombar. Se eu deitar assim Exatamente. de barriga para cima, me dói a lombar. Pode doer a lombar, dependendo do paciente. Às vezes, dependendo do tipo de travesseiro também, se ele é muito alto, a pessoa fica com o pescoço muito flexionado e causa muita dor. E para quem tem refluxo também, é ruim. Para quem ronca também é ruim. Né? Então, tem todos os aspectos também dessa parte, né? Então, ideal, nenhuma das duas. Assim, entre as duas, a número 1 é melhor. Mas se não fosse entre outras posturas, não seriam essas duas. Ah, com certeza. Vamos passar então para o próximo. Vamos ver. Nós temos mais uma opção. Dormir parecendo que está no ventre da mãe, né? Está dentro do útero ainda, todo encolhido de conchinha. Ou então, essa postura aí realmente de lado, a 3 ou a 4. Olha, 68% deita de lado, sem estar todo encolhido. E aí? Melhor. Realmente a número 4 é bem mais indicada. A postura de dormir de lado realmente é mais indicada, da parte ortopédica. Consegue-se ter um melhor alinhamento da parte da coluna, né? Exatamente. E também tem no travesseiro adequado, né? Não tem no travesseiro muito baixo. Okay. Aí, nesse caso, o travesseiro de médio a alto seria melhor. E diminui a torção da coluna, o ideal também seria ter um travesseiro entre as pernas, né? Para evitar você ter a torção da bacia e da coluna. E entre essas duas, com certeza, a 3 não é muito adequada, porque se você tem uma flexão excessiva, né? Você está fazendo um super alongamento aqui, né, das costas, né? Você tá tudo Você assim, acaba estirando também, tanto a parte neural e a muscular, né? Então você fica... Imagina o tempo inteiro nessa posição. Né? Essas 7, 8 horas que a gente dorme. No outro dia você acorda, né, como se não tivesse descansado mesmo, que gera um posicionamento muito inadequado. Então a postura é muito importante. Ah, com certeza. Tem mais uma tela? Coloca aí, vamos ver então. Mais uma enquete, tudo no nosso Instagram. Vai lá votar, quero saber qual postura que você dorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8? Vamos lá. A 5 é aquele dormir de bruços, mas todo largado, puxa a perna. Esse não é bom? Tem um desalinhamento muito grande das articulações, né? Você tem uma torção da coluna. Independente dos casos, se você tem o braço em si e por baixo do travesseiro, você dorme por cima dele, pode ter compressões do nervos. Compressões neurais. Então, não é muito adequado, não. E esse ali de costas com o braço assim também, não?
Então, o problema nesse 6 é igual a postura de barriga para cima, só que você colocando o braço para trás, você força muito a musculatura, a articulação do ombro e do cotovelo. Pode ter compressões neurológicas, isso não é bom, acordar com o braço dormente. Se isso se repete muito, o nervo fica doente, né? E pode forçar muito as articulações e a musculatura do ombro. Isso, com o passar do tempo, pode causar inflamações, dores, bursites. Gente, mas vocês viram Isso. a proporção lá, 89%. Amanda, dormir de bruços e ainda com travesseiro, não parece que força mais ainda? Com certeza, porque na verdade você precisa de um alinhamento, né, corporal quando você dorme. E se você dorme de barriga para baixo com um travesseiro, principalmente se for muito alto, você vai causar uma extensão e uma posição mantida dessa cervical para cima. É bem Péssimo, né? péssimo. Perigosíssimo, gente. Sim. Não consigo nem imaginar. Você sabe que minha vida inteira eu dormi de bruço. Até eu engravidar. Engravidei, fiquei gigantesca, né? Tinha uma barriga enorme. Aí não tem jeito de Não dormir. tinha jeito, tive que aprender a dormir de ladinho, utilizando aquele travesseiro aqui no meio. Nunca mais eu consegui dormir de outro jeito, agora é só de ladinho. Ah lá, nós temos o 7 e 8. Esse 7 é meio de lado e meio não é, né? Na verdade, são variantes, né, das outras, né? Ah. Mas, com certeza, havendo por exemplo, essa assimetria, né, na flexão das articulações, do joelho dobrado todo esticado, um braço em cima do outro, quer dizer, você dormindo por cima do ombro, isso aumenta a possibilidade de você ter compressões. Sim. Tanto na parte vascular, então a circulação fica comprometida, a articulação ela fica numa posição muito comprimida, muito dura, e isso aumenta a contratura muscular, pode causar mais dores e outras lesões neurológicas também, né? Causa E muitas a 8 posições. também entra nessa Tá na mesma nessa coisa, situação, meus dois né? braços. Sim, Exatamente. essa posição de torção, ela causa um desalinhamento Exato. não só da cervical, mas também da parte torácica, lombar, da região do quadril. E aí, às vezes, a pessoa, ela chega no consultório com uma dor e aí você vai investigar, ela dorme totalmente errado, né? Então, a gente tem que alinhar todos esses quesitos. @TaroBalandrina, vai lá no nosso Instagram, participe e dê o seu voto. A gente quer saber que postura, que posição que você dorme. A questão, então, é, se a gente tivesse que eleger a melhor posição para se dormir, seria a de ladinho. O ideal seria. O ideal seria de ladinho. A minha pergunta é, doutor Makoto, isso eu devo educar os nossos filhos, as crianças, desde pequeno a dormir assim? Porque bebê, gente, você já viu bebê dormindo? É de bumbum para cima, é daquele jeito com os braços esticados assim. Não tem, na verdade, muito jeito, né? Verdade. Bebê pode dormir de qualquer jeito? A princípio, os bebês eles têm uma flexibilidade muito grande, né? Mas assim, é interessante trabalhar com Já orientar? uma postura, né? Também muito recém-nascido é difícil, né? Mas assim, a partir do momento que a criança começa a ter uma compreensão melhor das posturas e tudo mais, seria interessante já começar a trabalhar um pouco de educação na hora do sono, na postura melhor. A própria criança vai conseguir se sentir mais confortável numa posição mais correta, né? Amanda, eu cheguei a essa posição por uma necessidade, que foi a necessidade, o tamanho da minha barriga, que ela ficou de gravidez. Agora, a pessoa que de repente que dorme, não está dormindo bem, com muito problema nas costas, para deitar assim de ladinho, que seria o ideal, como o doutor falou, esse travesseiro no meio das pernas, ele seria bom por quê? Porque ele evita a rotação do quadril. Então, se você Tipo, se tirar, cai isso, aqui. você vai cair a bacia ali Então, e gera não. uma tensão. Então, o travesseiro no meio da perna, ele vai fazer esse alinhamento, igual eu falei, desde baixo até Deixa em eu ver pra cima. cá. Tá. E agora a questão desse travesseiro aqui. Tem um tamanho ideal para esse travesseiro? Lógico que varia de pessoa para pessoa. Tem, na verdade... Não fala. Não conta. Tá bom. Não conta. Você dorme de ladinho? Qual seria o tamanho ideal desse travesseiro? A gente vai contar para você depois do intervalo, não sai daí não. E a gente continua aqui falando sobre travesseiro, sobre postura, sobre colchão, sobre cama. Eu sei que eu já troquei de travesseiro, não sei nem quantas vezes, umas 500 vezes, até achar o ideal. Existe travesseiro ideal? Na verdade, não existe um travesseiro ideal. Existe o que é ideal para você. Ótimo. Então, assim, engraçado que você comentou uma coisa, assim, já troquei várias vezes de travesseiro. Tem tanto travesseiro em casa. É porque, às vezes, o problema não é o travesseiro. Então, a gente consegue identificar se o problema é o travesseiro ou se o problema é algo que você já tem, alguma dor, algum desconforto, alguma coisa que não está funcionando direito no seu corpo, que está gerando uma compensação.
Então Tudo. essa As costas inteiras. Olha só, tem escoliose, 11 graus de curvatura, 2 osteófitos da cervical, cervical retificada, hiperlordose, morre e nasce de novo, né? Porque tá feio o negócio. é porque assim, na verdade, isso acontece muito. As pessoas elas chegam falando que elas não aguentam mais trocar o de travesseiro, porque às vezes o problema não é o travesseiro, mas o travesseiro com certeza ele Pode ajudar. contribui. Exato. Tá, a gente tá falando aqui de tipos de travesseiro, a gente tem alguns aqui. Quero agradecer a Anjos Colchões, tá, gente? Nosso grande parceiro que trouxe essa cama linda, gostosa e maravilhosa. Já já a gente vai falar sobre o colchão com o Dr. Makoto, mas antes vamos falar de travesseiro. Esses da NASA, de látex, eles são bons? Então, o da NASA de látex, eu acho ele bom. Ok. Porque ele, além de ter né, a viscosidade do da NASA, que da NASA, só o da NASA, Tá. ele não é tão adequado. Mas com o látex, ele tá um pouco melhor. Ele dá uma sustentação maior, né? Sim, porque assim, o que você vai ver no travesseiro? Você vai ver essa elasticidade dele. Ok. Se você apertar, você vai ver que o travesseiro, ele afunda Aham. e ele tem um tempo de retorno. Sim. E aí, se você comparar o travesseiro, da NASA com o O látex, ele tem um tempo de retorno legal. Aham. Mas o látex puro, que é o outro travesseiro que eu mais indico, que é esse, Ah. ele tem um tempo de retorno maior. Então, qual que é essa diferença? Quando você deita, Ah. ele afunda só o tanto que o seu pescoço precisa. Deixa eu deitar aqui, vamos ver. Tem que haver também a questão do tamanho da pessoa. De Sim. repente, eu preciso de um travesseiro mais alto, de acordo com a pessoa. Crianças, um travesseiro um pouco mais fino, é? Geralmente é essa altura do pescoço com o ombro até a região do colchão. Então, para que Essa diferença aqui. Isso. O certo é minha cabeça. Acho que pra mim tá alto. Estaria alto esse aqui? É que, na verdade, não. Olha, Não? quando você deita certinho, Deixa eu dar ele uma dormidinha, nem afunda. você avalia direito. Peraí. Ele afunda de forma ideal para você, porque ele assenta bem ao pescoço, ao peso da sua cabeça. Tá. Mas quando você levanta, ele já volta na posição rapidamente. Aham. Então, por exemplo, se você vai dormir, se você dorme de barriga de lado, e aí no meio da noite você virou de barriga para cima, ele rapidamente vai se adaptar a essa curvatura do seu pescoço. Então, esse para mim é o ideal, assim, que você O de látex. o de látex, que você consegue essa adaptação e esse tempo de retorno. E o legal também é você observar que esse travesseiro, ele vai durar mais. Ah, Porque como ele, por exemplo, o de espuma ele vai, ao tempo, ele vai ficando durinho. Se você reparar, os seus travesseiros de espuma, os de pluma, esses assim... Eu ia falar os de pena de ganso. Não. Eles vão abaixando. Você compra, ele tá perfeito. Você dorme um mês ali, ele tá ótimo. Então, Mas a ele, com o durabilidade tempo, desse seria melhor. Látex. é melhor, o de látex. Tá. Doutor Makoto, quando a gente fala dessa questão de colchão também, mesma coisa. A questão do material, espessura. Porque antigamente, assim, você tem problema na coluna, tem que dormir em colchão ortopédico. Daí é duro demais e você acorda com mais dor ainda. Exatamente. Então, o conceito é um pouquinho parecido, né? Porque o significado principal de você ter um colchão bom é ter um colchão com a densidade e a firmeza, que o pessoal chama de densidade, mas a firmeza e a elasticidade boa, adaptada o suficiente para o teu peso, né? Isso quer dizer o quê? Que nas partes onde você tem a curvatura do seu corpo, ele tem que afundar. Ele tem que... E onde ele está um pouquinho mais, tem uma curvatura negativa, ele fazer o apoio. Quer dizer, para conseguir manter o teu corpo no alinhamento correto e Tem que fisiológico. ser confortável, não é para machucar o nosso corpo. Não então. pode. Então, por exemplo, alguns colchões se chamam de ortopédico porque eles são mais rígidos, né? Doutora, adoro, né? Meu colchão é quase uma tábua. Não é adequado porque o seu corpo ele vai se adaptar à tábua, a uma superfície muito dura. E é o contrário que tem que acontecer. O colchão tem que se adaptar ao seu corpo para você manter uma curvatura fisiológica correta para não ter dores, né? Aí, em termos de material, na realidade, na tecnologia não há muita diferença. Mas, por exemplo, se for dar uma preferência entre molas ou espuma, em teoria, espuma de alta qualidade, de boa densidade, adequada para o seu corpo, é melhor.
Tá. Porque os de mola depende muito da densidade, da quantidade de molas. Porque aí, se tem molas muito espaçadas, elas não têm essa propriedade de conseguir se adaptar à sua curvatura. Ok. Né? E, ao mesmo tempo, ele não consegue sustentar muito bem teu corpo, né? Então, assim, hoje em dia tem colchão com dupla camada, com camada de espuma e mola. Então, às vezes, tendo essa junção dessas tecnologias, Aí pode sim. ter algum certo benefício. Mas o ideal mesmo é você ir lá, experimentar, É a melhor deitar questão. Vai experimentar, né? e ver como é que você se adapta bem ao colchão e ter uma densidade ideal para o teu peso. Tem que prestar atenção também que tem esse colchão de casal. Porque às vezes o marido pesa, sei lá, 130 quilos e muito você mais. 50, e daí? Exatamente. Aí o casal tem que escolher o lado para ter densidades diferentes. Senão, Né? Tem isso também. ou ter se a diferença não é muito grande, tem uma densidade ali mais ou menos intermediária entre os dois. Amanda, quando a gente tá falando do deitar de ladinho, que até o Dr. Makoto falou que seria a melhor forma de se deitar, daí você falou a questão dos travesseiros. Se, por exemplo, eu deito de lado, tá? Mas eu falo, mas eu não uso travesseiro, eu não gosto de travesseiro. E daí? Nossa, não pode? Não pode, na verdade, por conta exatamente do Cai, que né? aconteceu. Cai o seu pescoço, gera uma tensão cervical e na coluna toda, na verdade. Muito grande, Então né? ele não pode nem estar muito acima e nem muito abaixo. Exatamente. O ideal é que ele fique numa posição neutra. Então, quando Achar o você coloca, o travesseiro, ele vai deixar a sua cervical numa posição neutra e todo o alinhamento da sua coluna. Isso vai fazer com que não haja tensões. Porque imagina você dormindo, né, igual eu falei, 7, 8 horas ali, com o pescoço torto, né, para baixo. Ô, doutor Makoto, e o braço? O que eu faço com o meu braço aqui, ó? Fico perdidinha. Então, Eu nunca sei o que eu faço com o braço. Quando eu uso aquele travesseirão, eu abraço ele aqui, entendeu? Exato. Mas senão eu fico assim, ó, com o braço perdido. Tem os travesseiros que servem para você abraçar também, para evitar que você tenha o braço muito caído, você acaba tendo uma postura de fechamento aqui do tórax, Aqui, né? Derrubar e também, o ombro e pra também cima. acaba tendo uma torção da coluna, né? Então, o ideal seria ter um Abraçar. travesseiro em que você consiga abraçar e ele também ficar entre as pernas. Entre as pernas. Entre as pernas. E assim, é legal também essa posição com o travesseiro abraçado. É bom para quem tem o costume de dormir de barriga para baixo, que é começar a dormir de lado. Aí a gente indica para que ela coloque os travesseiros tanto abraçado quanto na perna, porque ela evita ficar jogando o corpo dela para baixo Exato, durante a noite. Foi o Fazer meu essa caso, foi a minha transição. forma de conseguir acostumar. Era o Isso. travesseiro e a barriga que segurava. Né? Mas foi exatamente isso. Eu só dormia de uma bruço. barreira, né? E daquele jeito largadona, assim, de bruço, não conseguia dormir se não fosse de outra forma. Mas é uma questão de hábito. A gente vai trabalhando esse hábito e vai mudando. Exato. Como tudo na vida, né, Fernanda? Tudo é questão Com de hábito. certeza, tudo uma questão de hábito, né? A forma de dormir também. Com certeza. É por isso que eu tô falando. A gente tem que ir pensando o quanto isso vai ficar fazendo. Você vai se permitir, né? Que tudo isso esteja fazendo mal para você e você vai permanecer nisso. Mas aí tem uma coisa que eu vejo que as pessoas falam: mas eu sou nova, né? Eu só deixo quando eu sentir dor eu faço. Pois é. Aí você vai chegar numa idade depois muito pior e aí as consequências disso, igual você falou, né? Tenho dor aqui, tenho Então, e aí como que você vai querer dormir bem? Porque se você trabalhou o dia todo, aonde que vai? Em que momento você vai sentir dor? Durante a noite. Aí se você não consegue relaxar, você não consegue dormir. Isso vai te causar irritabilidade e ansiedade. E olha como isso vai tendo uma cadeia de situações. Uma cadeia, exatamente. É uma Essa cadeia. é a palavra. E aí você vai piorando cada dia mais, e cada dia você dorme menos, e aí você rende menos, e aí quer dizer, não tem condições de ficar. Então, bom, e aí você tem que escolher se vai querer ter uma vida com qualidade ou não, porque o sono ele vai gerar uma qualidade para o dia todo ou não. Você sabia que quando eu não durmo bem, além de ficar irritada, eu como mais? E eu quero comer coisas mais calóricas. Parece que para compensar Mas a energia isso que eu perdi no mesmo. sono. E coisas, tipo, bem calóricas. E no não caso. é só por uma questão de repor o cansaço, é uma questão de estar lidando com aquela irritabilidade, com a ansiedade, com a agitação da falta de sono. Então é normal, não sou só eu. Não, não é. Então eu fico mais tranquila. Não, é só você. Doutor, a gente ficando em casa, às vezes a gente fica mais no quarto. Ah, você quer estar mais confortável, estar na sua casa e tal. Daí eu vou ter aquele meu momento de descanso, pegar o meu tablet aqui e eu fico sentada dessa maneira. Esta posição, sentar na cama,
é adequado ou não? Ela não é adequada. Já tô com dor nas costas, só de fazer um pouquinho Exatamente, aqui. porque a cama ela não foi feita para você sentar nela, embora muita gente use para isso. Né? Tá errado. Ela não tem um apoio lombar bom nas costas, embora o travesseiro até possa dar um apoio, mas o ideal seria você ter uma flexão do joelho para você diminuir a tensão sobre a musculatura e a coluna. Então, assim, até nesse aspecto psicológico mesmo, é bom você evitar usar a cama para outras coisas além de dormir. Né? Porque aí a cama ela não vai se tornar mais um local de descanso, vai se tornar um local de você usar o smartphone, assistir televisão, comer. Então isso também afeta demais a tua postura, né? Não tenho mais nem televisão no quarto. Quer assistir televisão, vai pra sala. Exato. Quarto é lugar de dormir. Nem livros. Eu tinha muito livros no quarto. Isso. Livro, você quer ler, você vai no escritório. Tô tentando. A gente tem que se adaptando, né, gente? Exato. Queria agradecer a vocês que vieram. Foi um prazer recebê-los. É tão rápido, o nosso tempo é tão você. curto. Fernanda, Amanda, doutor, obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu que A gente gosta agradeço. muito quando vocês vêm, é um prazer recebê-los. E acho muito importante a gente falar sobre isso, porque sono é saúde, dormir bem é saúde. A gente tem que se preocupar.